Descubra a verdade por trás da história de quem realmente criou a Igreja Católica. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde hoje vamos explorar um tema polêmico e cheio de mistérios: quem realmente criou a Igreja. Parte 1. As origens do cristianismo primitivo. Para compreendermos quem realmente criou a Igreja Católica, precisamos voltar às origens do cristianismo primitivo. Tudo começou com a pregação de Jesus de Nazaré, que reuniu seguidores e discípulos ao longo de suas jornadas. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, seus discípulos espalharam suas palavras e ensinamentos, formando as primeiras comunidades cristãs. Essas comunidades, inicialmente lideradas pelos apóstolos de Jesus, enfrentaram perseguições e desafios, mas continuaram a crescer e se espalhar por todo o Império Romano. A mensagem de amor, perdão e salvação pregada por Jesus tornou-se a base do cristianismo primitivo, marcando o início de uma nova religião que viria a influenciar profundamente a história da humanidade. Parte 2. O papel decisivo de Constantino na formação da Igreja Católica. Para compreender quem realmente criou a Igreja Católica, é fundamental analisar o papel decisivo do imperador Constantino Nores. No início do século IV, o Império Romano estava dividido e Constantino emergiu como um líder capaz de unificar o Império. Constantino teve um encontro que mudaria a história antes da Batalha de Milvian Bridge, em 312 DCC. Ele teria tido uma visão de uma cruz no céu, com a inscrição em Hoc Signo Vinces. Com este sinal, vencerás. Após a vitória nessa batalha, Constantino converteu-se ao cristianismo e promulgou o Edito de Milão em 313 DC, que concedeu liberdade religiosa aos cristãos no Império Romano, onde foi estabelecida a primeira formulação da fé cristã ortodoxa e surgiram os primeiros credos da Igreja. Assim, o imperador Constantino desempenhou um papel crucial na formação da Igreja Católica ao promover a união entre o poder político e religioso, influenciando diretamente na organização e doutrinação da Igreja que conhecemos hoje. Parte 3. A influência do Império Romano na organização da Igreja. A influência do Império Romano na organização da Igreja Católica foi profunda e duradoura. Com a conversão de Constantino ao cristianismo e a subsequente legalização da religião no Império, a Igreja passou a se beneficiar do apoio e proteção do Estado romano. Essa relação simbiótica entre a Igreja e o Império Romano resultou em uma série de mudanças na estrutura e organização da Igreja. As basílicas romanas, originalmente utilizadas para fins civis, foram adaptadas para servir como locais de culto cristão. Além disso, o modelo administrativo e jurídico romano influenciou a hierarquia eclesiástica, com os bispos assumindo funções semelhantes às dos magistrados romanos. A integração da Igreja Católica na estrutura política e social do Império Romano contribuiu para sua expansão e consolidação como instituição poderosa. A adoção de rituais, símbolos e práticas administrativas romanas moldou a identidade da Igreja e facilitou sua aceitação entre as diferentes camadas da sociedade. Assim, a influência do Império Romano foi fundamental na organização e consolidação da Igreja Católica nos primeiros séculos de sua história. Parte 4. Os primeiros concílios e a definição da doutrina católica. Após a legalização do cristianismo no Império Romano, a Igreja Católica enfrentou desafios internos relacionados à unificação da doutrina e à resolução de divergências teológicas. Para isso, foram convocados os primeiros concílios ecumênicos, reuniões que reuniam bispos e autoridades religiosas para discutir questões de fé e prática cristã. O Concílio de Niceia, em 325 d.C., foi um marco na história da Igreja Católica, pois definiu a relação entre Deus, Pai e Jesus Cristo, estabelecendo o Credo Niceno como base da fé cristã. Já o Concílio de Constantinopla, em 381 DC, expandiu o Credo Niceno para incluir o Espírito Santo como parte da Santíssima Trindade.
Esses concílios foram fundamentais para a definição da doutrina católica e para a unificação das crenças dentro da Igreja. A partir desses encontros, foram estabelecidos dogmas e práticas que moldaram a identidade e a estrutura hierárquica da Igreja Católica nos séculos seguintes. Parte 5. A ascensão do papado e o poder temporal da Igreja. A ascensão do papado foi um marco importante na história da Igreja Católica. Com o passar dos séculos, os bispos de Roma foram adquirindo cada vez mais autoridade e influência dentro da Igreja, consolidando-se como os líderes espirituais supremos. O Papa, como sucessor de São Pedro, tornou-se não apenas o líder espiritual dos católicos, mas também uma figura política de grande importância. Através de alianças estratégicas e acordos com líderes políticos, o papado ampliou seu poder temporal e territorial, tornando-se uma potência política na Europa medieval. O controle sobre terras, recursos e exércitos conferiu ao Papa uma posição única de influência sobre os reinos cristãos, permitindo-lhe intervir em questões políticas e diplomáticas. O papado também exerceu autoridade moral sobre os governantes, legitimando ou condenando suas ações com base nos preceitos da fé cristã. Assim, a ascensão do papado representou não apenas a centralização do poder eclesiástico em Roma, mas também a consolidação do poder temporal da Igreja Católica na Idade Média. Parte 6. Os desafios enfrentados pela Igreja Católica ao longo dos séculos. Ao longo de sua história, a Igreja Católica enfrentou uma série de desafios que testaram sua resiliência e adaptabilidade. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja foi alvo de perseguições por parte das autoridades romanas, que viam a nova religião como uma ameaça à ordem estabelecida com o Edito de Milão em 313 d.C. A situação dos cristãos melhorou significativamente, mas novos desafios surgiram com o crescimento e expansão da Igreja. A questão da ortodoxia doutrinária dividiu os fiéis e levou à convocação de concílios ecumênicos para resolver disputas teológicas. Além disso, a relação complexa entre o poder espiritual e temporal da Igreja resultou em conflitos com líderes políticos e monarcas ao longo da Idade Média. O grande cisma do Ocidente no século XIV e as disputas entre papas e imperadores evidenciaram as tensões inerentes a essa dualidade de poder. A Reforma Protestante no século XVI representou um dos maiores desafios para a Igreja Católica, questionando dogmas e práticas tradicionais e resultando na divisão do cristianismo ocidental. A Contra-Reforma Católica buscou reformar internamente a Igreja em resposta às críticas protestantes. Mesmo nos tempos modernos, a Igreja Católica continua enfrentando desafios como escândalos de abuso sexual envolvendo membros do clero, críticas à sua posição em questões sociais contemporâneas e o declínio da prática religiosa em muitas regiões do mundo. Esses desafios históricos e contemporâneos destacam a capacidade de adaptação e transformação da Igreja Católica ao longo dos séculos, enquanto mantém sua identidade e missão espiritual. Parte 7. A Reforma Protestante e suas consequências para a Igreja Católica. A Reforma Protestante foi um movimento religioso e teológico do século XVI que questionou as práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana. Iniciada por Martinho Lutero em 1517, a reforma teve como objetivo principal reformar a Igreja cristã e restaurar o cristianismo primitivo. Lutero denunciou a venda de indulgências pela Igreja, a autoridade papal e diversos dogmas considerados contrários às Escrituras Sagradas. Suas 95 teses, afixadas na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, desencadearam um movimento de reforma que se espalhou por toda a Europa. A Reforma Protestante resultou na divisão do cristianismo ocidental em diferentes denominações protestantes, como luteranismo, calvinismo e anglicanismo.
Essas novas igrejas rejeitaram a autoridade papal, enfatizaram a leitura direta da Bíblia e promoveram uma maior participação dos fiéis na vida religiosa. As consequências da reforma foram profundas para a Igreja Católica. O Concílio de Trento 15.451.563 foi convocado para responder às críticas protestantes e reafirmar os dogmas católicos. A Contra-Reforma buscou revitalizar a Igreja por meio da educação religiosa, disciplina clerical e renovação espiritual. A Reforma Protestante marcou um momento de ruptura na história do cristianismo ocidental e influenciou não apenas questões teológicas, mas também políticas, sociais e culturais. As divergências entre católicos e protestantes moldaram o cenário religioso da Europa moderna e tiveram impactos duradouros na história mundial. Parte 8. Os dogmas e tradições que moldaram a identidade católica ao longo dos séculos. A Igreja Católica desenvolveu uma rica tradição de dogmas e práticas que contribuíram para moldar sua identidade única. Desde os primeiros concílios ecumênicos até os ensinamentos dos santos e doutores da Igreja, os dogmas católicos refletem a busca pela compreensão da fé e da moral cristã. A doutrina da Santíssima Trindade, por exemplo, afirma a crença em um só Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mistério central da fé católica foi definido nos primeiros concílios ecumênicos e continua a ser uma pedra angular da teologia cristã. Além disso, a veneração dos santos e a intercessão dos anjos são aspectos importantes da espiritualidade católica. A devoção à Virgem Maria, Mãe de Jesus, e aos santos padroeiros desempenham um papel significativo na vida religiosa dos fiéis. Os sacramentos também desempenham um papel fundamental na prática católica do batismo. A Eucaristia. Os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus na vida dos crentes e fontes de fortalecimento espiritual. As tradições litúrgicas, como a celebração da missa, o calendário litúrgico e as festas religiosas, enriquecem a experiência de adoração dos católicos em todo o mundo. A arte sacra, a música litúrgica e a arquitetura das igrejas também são expressões importantes da identidade católica. Parte 9. A relação entre a Igreja Católica e o poder político. A relação entre a Igreja Católica e o poder político ao longo da história foi marcada por uma complexa interação de interesses, alianças e conflitos. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja buscou estabelecer relações com os governantes e autoridades civis para garantir sua proteção e influência na sociedade. Com o Edito de Milão, em 313 DC. O cristianismo foi legalizado no Império Romano, permitindo que a Igreja se organizasse e se expandisse com o apoio do Estado. Os bispos e clérigos desempenharam papéis importantes como conselheiros espirituais dos imperadores e mediadores em questões políticas e sociais. Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica consolidou seu poder como uma instituição influente na Europa feudal. O papado exerceu autoridade sobre os reinos cristãos, intervindo em disputas territoriais, nomeando bispos e abades e influenciando as políticas públicas. As relações entre o papado e os monarcas muitas vezes resultaram em conflitos de interesses, disputas de poder e excomunhões mútuas. O investimento do Papa com a coroa imperial no Sacro Império Romano-Germânico levantou questões sobre a supremacia espiritual versus temporal na Europa medieval. Durante a Era Moderna, as tensões entre a Igreja Católica e os Estados nacionais intensificaram-se com a Reforma Protestante, as guerras religiosas e as revoluções liberais. A perda de territórios papais no século XIX levou à criação do Estado do Vaticano como uma entidade independente sob os Acordos de Latrão, em 1929. Hoje, a relação entre a Igreja Católica e o poder político continua sendo objeto de debate e controvérsia em questões como direitos humanos, bioética, imigração e justiça social. A separação entre Igreja e Estado em muitos países democráticos reflete um novo paradigma nas relações entre religião e política. Parte 10.
os debates contemporâneos sobre o papel da Igreja na sociedade, a presença e atuação da Igreja Católica na sociedade contemporânea, têm sido objeto de intensos debates e reflexões. Questões como o papel da Igreja na promoção da justiça social, a defesa dos direitos humanos, a relação com outras religiões e a abordagem de temas polêmicos têm gerado discussões profundas entre os fiéis e a sociedade em geral. Um dos temas mais debatidos atualmente é o papel da Igreja na luta contra a pobreza e a desigualdade. Muitos defendem que a Igreja Católica, inspirada pelos ensinamentos de Jesus sobre amor ao próximo e solidariedade, deve se engajar ativamente em iniciativas de assistência social, combate à fome e promoção da dignidade humana. Além disso, as questões relacionadas à bioética, como o aborto, a eutanásia e as pesquisas com células-tronco, têm colocado a Igreja em confronto com valores culturais contemporâneos. O posicionamento oficial da Igreja Católica sobre esses temas levanta questionamentos sobre a autonomia individual, os direitos reprodutivos e a ética médica. O diálogo interreligioso também tem sido uma pauta importante para a Igreja Católica no mundo globalizado. Gostou de conhecer mais sobre a história da Igreja Católica? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Agora que desvendamos juntos os segredos por trás da formação da Igreja Católica, espero que tenham gostado. Fiquem ligados para mais vídeos sobre temas bíblicos em nosso canal. Até a próxima!